Oi, galerinha dos quartos anos, tudo bem aí com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos iniciar com a nossa correção e depois vamos às nossas atividades. Na última aula, a tia Dani deixou para vocês aí uma atividade, né? Que vocês tinham que pintar aí de vermelho os trechos que mostram as ações feitas contra a população indígena e de verde a explicação que os índios e os pequenos produtores teriam um bom relacionamento. Então, o que ficou de vermelho? No segundo parágrafo, vocês tinham que começar lá. Militares do Exército foram enviados para os municípios de Una e Buruarema, nas proximidades da terra indígena Tupinambá de Olivença, com a desculpa de que deveriam reprimir um conflito entre indígenas e pequenos agricultores. E de verde, lá embaixo, de modo geral, a relação dos indígenas com os pequenos produtores é bastante amistosa, a ponto de mais de 200 crianças, jovens, adultos não indígenas estudarem na Escola Estadual Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro. Então, essa é a nossa correção. E aí nós vamos lá para a página 94, descobrindo vestígios dos primeiros habitantes do atual Brasil. Quem lembra aí o que é um sítio arqueológico? Lembra? Olha lá, ó. Lugar onde ficaram preservadas evidências de diferentes atividades humanas ao longo da história. Lá é possível encontrar ossos humanos e de animais, restos de vegetais, instrumentos de pedra e cerâmica, sepultura e pinturas. É nos sítios que os arqueólogos encontram informações e estudam os diferentes modos de vida da sociedade extinta. Então, você lembra o que é um sítio arqueológico? Nele se encontra muito mais do que vestígios de animais e desenhos de milhões de anos atrás. Vamos entender melhor o seu valor histórico? No Brasil, existem diversos sítios arqueológicos, onde foram encontrados vestígios dos mais antigos moradores do nosso território. Veja alguns deles no mapa a seguir. Olha, pessoal, quantos existem aí no nosso Brasil. Na parte sudeste, na parte centro-oeste, na parte nordeste, na parte sul, né? O mapa mostra alguns dos sítios arqueológicos brasileiros onde foram encontrados vestígios dos primeiros habitantes do Brasil, os antepassados dos indígenas. Lagoa Santa, em Minas Gerais, no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, foi encontrado o mais antigo crânio humano das Américas. Estima-se que ele tem aproximadamente 11.680 anos. Monte Alegre, no Pará, os vestígios encontrados no sítio arqueológico da Gruta da Pedra Pintada indica que havia habitantes na região há pelo menos 11.200 anos. No Parque Nacional da Serra da Capivara, até 2000, lá no Piauí, até 2014, já tinham sido cadastrados no parque 912 sítios arqueológicos. Destes, 657 apresentam pinturas rupestres. Entre todos eles, é possível encontrar vestígios deixados por antigos caçadores, coletores e ceramistas agricultores. Os estudos desenvolvidos pelos pesquisadores, coordenados pela arqueóloga Nied Guidon, estimam a existência de habitantes na região há aproximadamente 50 mil anos, em razão dos restos de fogueiras encontrados. Então, como é que eles sabem que existiam pessoas nesse tempo? Nessa época lá, não existia caderno, não existia caneta, não existia papel, folha. Então, é através dos vestígios deixados aí, encontrados nos sítios arqueológicos, que nós sabemos há quanto tempo viveu uma pessoa, através da sua arcada dentária, através do tamanho do crânio, tá? Que eles estudam minuciosamente para saber há quanto tempo essa pessoa viveu, quantos anos, né? Então, é aproximadamente, né, que eles fazem essa pesquisa. Nesses sítios arqueológicos foram encontrados vestígios dos povos antigos, antepassados pela população indígena que conhecemos atualmente. Por meio dessas pistas do passado, podemos conhecer não apenas algumas características dos costumes e do modo de vida dos antigos moradores, como também o tempo aproximado em que ocorreu a ocupação da terra que hoje é o nosso país. Observe essas imagens. Então, pessoal, é através aí dessas pistas, né, que eles sabem como as pessoas eram, o modo de vida, o que usavam para comer, o que usavam para caçar, para pescar, né, através desses artefatos encontrados. A arqueóloga brasileira Nied Guidon realiza escavação do fóssil humano
em sítio arqueológico no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. O que foi encontrado tornou possível conhecer os hábitos funerários daqueles povos, bem como levantar algumas hipóteses sobre suas crenças e o tempo aproximado de ocupação daquela região. Quanto tempo eles ficaram naquela região, como eles eram enterrados, que crença eles tinham. Dá para saber até que tipo de Deus, né, eles idolatravam e acreditavam. Olha, na segunda imagem, são pinturas rupestres encontradas na Toca de Arapuã do Gongo, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Por meio deste tipo de vestígios, arqueólogos podem identificar há quanto tempo a pintura foi produzida e também levantar algumas hipóteses sobre o povo que a produziu, o seu conhecimento de tintas, como era a convivência com grandes animais, como fazia a caça, entre outros. Olha o vaso, que bacana, pessoal. Vaso de cerâmica encontrado na ilha de Marajó, no estado do Pará. Por meio desse vestígio, foi possível saber que o povo que a produziu sabia trabalhar com a cerâmica, com barro aí, né? E desenvolveu certo tipo de arte. Além dessa informação, sabe-se que a peça pertenceu a povos que viveram no Brasil entre os anos de 400 a 1400 anos. É muito tempo, galera. Pedra em formato de ave, olha que bacana, encontrada em sítio arqueológico. Por meio desse vestígio, os arqueólogos puderam identificar algumas características do povo que a produziu. Por exemplo, tratava-se de um povo que sabia manipular a pedra, esculpindo-a e dando forma artística a ela. Isso demonstra o desenvolvimento de instrumentos mais sofisticados, que permitiu a maior precisão necessária para elaborar a escultura. Que bacana, olha quanta informação. Como você pode ver, constatar aí, né, os vestígios encontrados variam. Então, desde a pintura rupestre, o vaso, essa pedra aqui, né, que foi esculpida, né, moldada por eles. Podem ser ossos humanos e de animais, cestos de alimentos e de fogueiras, instrumentos de trabalho, enfeites, pinturas rupestres, entre outros. Esses vestígios conservados são fundamentais para os estudos do passado, pois naquele tempo ainda não havia escrita, e essas são as únicas fontes para se compreender como eram as pessoas e a vida delas, tá? Atividade. Preencha as colunas com as informações solicitadas sobre os 3 sítios arqueológicos brasileiros. Tem que voltar na página atrás ali para saber, tá? Lagoa Santa. Qual era o nome do sítio? Lapa Vermelha. O estado em que se localizava, Minas Gerais. Os vestígios encontrados, o mais antigo crânio humano das Américas. E a data estimada? Aproximadamente 11.680 anos. Em Monte Alegre, qual que é o nome do parque do sítio arqueológico? Pedra Pintada. O estado em que se localiza? No Pará. Vestígios encontrados? Nenhum, né? E a data? 11.200 anos. E na Serra da Capivara, Parque Nacional da Serra da Capivara, morro de vontade de conhecer. Lá no Piauí, foi encontrado pinturas rupestres e restos de fogueiras. 50 mil anos. Ixi, bastante tempo, hein, galera? E agora vem as atividades. A respeito dos vestígios encontrados nos sítios arqueológicos, responda. O que eles revelam, pessoal? Revelam a existência de povos antigos e ancestrais indígenas que conhecemos hoje, né? O que eles possibilitam aos pesquisadores? Nossa, o que eles ajudam aí, hein? Possibilitam conhecer as características, o modo de vida, quanto tempo habitaram aqui, etc. Por que são importantes para eles? São importantes para as pesquisas, pois nessa época não havia escrita, nem folha, nada. Por isso que existe, por isso que tem a pintura rupestre. Eles deixavam registrado nas pedras, né, através aí das sementes. Como os arqueólogos utilizam esses materiais? Fazem interpretação desses vestígios para entender como era a vida dos habitantes. E agora o que vem? Nossa tarefa de casa. Você conheceu 3 importantes sítios arqueológicos localizados no Brasil. Agora, imagine que você é um arqueólogo. Em qual dos sítios arqueológicos estudados você gostaria de trabalhar e por quê? Haha, eu já sei. Pessoal, tem aqui uma tarefinha também para vocês assistirem o vídeo do link enviado, tá? Nós falaremos sobre ele na próxima aula. Um beijo, um queijo, bons estudos para vocês, boas atividades e bye, bye!